quanto tempo? Tô aqui mais um vídeo, uau. E hoje eu vou gravar, opa, nem coloquei no vídeo, Josão, né? Gente, num jogo muito polêmico. Vasco Internacional, o Verratti está atrapalhando o Vasco? Eu não sei, deixa o like aqui, né? E bora lá. Se inscreve aqui em busca do 100, né? Bora lá. Eu não tava até estressado quando o jogo acabou, mas com certeza agora com esse estresse vai voltar. Então, galera, eu não sei. Podem garantir que eu vou estar, que vocês vão me ver estressado ainda nesse vídeo, mas por agora, respirar um pouquinho e bora começar esse reagir. E se inscreve aqui em busca do seja. Bora lá. Com expulsão por Cera e com Verratti jogando terrivelmente mal, o Vasco empata. Eu tô com uma dor de cabeça hoje aqui, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu tô com uma dor de cabeça. E o Vasco também não tá ajudando, tá ligado? Olha só, pessoal, o Vasco do Fernando Diniz veio a campo com esses 11 jogadores. A única coisa boa que teve nesse jogo foi... A única coisa que teve boa nesse jogo foi que ainda estão fora do rebaixamento, porque de resto... Aqui a gente tem praticamente o mesmo que estava jogando sempre, com hoje a ausência do João Vitor na zaga, não por opção, não porque o Diniz chegou à conclusão que de fato ele está jogando muito mal, vou tirar, mas sim porque ele estava suspenso. No mais do mesmo, a mesma coisa, o ataque Ryan, DVD e Verratti é o que a gente está tendo. E aí, cara, como chegava o Vasco para esse jogo de hoje? O Vasco chegava pressionado, mas na mesma hora que pressionado não existia tanta pressão pela vitória, não do ponto de vista que era um jogo fora de casa contra o Internacional que tá bem. Então, assim, existia pressão porque o Vasco tá mal, mas não a pressão do jogo individual, porque tem partida que você tem que ganhar. Contra o time menor dentro de casa, normalmente é o caso. Aqui é um cenário que o outro time está melhor, estava na sua casa, então o Vasco tem a pressão do contexto e dessa forma veio o time para campo. A gente teve uma entrevista, uma coletiva do Pedrinho bem ruim, enfim, dessa forma veio o Vasco pro jogo de hoje. Vamos comentar aqui da bola rolando, que começou bem, mas depois desandou completamente. Mas antes, Flash Score vai trazer alguns números para cá hoje. Esse jogo, até nos números, é o Vasco começando bem melhor. Aqui o Verratti ganhando de cabeça, uma bola que passa raspando ao gol, quase mais um gol de cabeça dele, mas quase não é gol. E o Vasco no começo do primeiro tempo, e com o começo em... Começou indo bem, cara. Começou tendo querendo ali, sei lá, atacar, 30 né, minutos, mas... mais ou menos, alguma coisa assim. O Vasco, ele era o time do quase. Ele jogava bem e quase fazia gol. E quase chegava lá. E quase balançava as redes. Aqui foi onde começou os trabalhos. A gente finaliza até que bem com o Verratti de cabeça. Zero novidades. Verratti de cabeça muito bem. Continua sendo assim. Com o resto do corpo, até porque o futebol não se resume à cabeça. Aí eu já não sei. Enfim, o Verratti perde aqui uma chance. Depois, a gente tem uma defesa enorme do Rocher. Esse lance aqui, aos 19, um chute que, se eu não me engano, é do Paulo Henrique, que inclusive, já adiantando, fez uma baita partida hoje. O Paulo Henrique, cara, ele obviamente não é perfeito, mas o físico dele impressiona. O que corre o Paulo Henrique é brincadeira, tá ligado? Se o Paulo Henrique, ele tivesse um pouquinho mais de recurso técnico, um cruzamento um pouquinho melhor, se ele fosse um pouco mais constante nos jogos, seria um lateral de seleção brasileira, porque o físico dele é realmente impressionante. Aqui, ao invés de cruzar, se eu não me engano, foi ele mesmo, ele decide chutar, a bola desvia, o Rocher faz uma baita numa defesa e era o Vasco pressionando mais uma vez, o que é surpreendente, né? Porque, como eu falei, fora de casa, lá no Beira-Rio, a gente esperava que o Internacional tomasse conta. O estilo do Internacional é esse, é de marcar alto, tá ligado? Mas quem marcava, quem dominava o jogo era o Vasco. E se você parar pra ver em números, olha só, aqui aos 20, esses aqui são números lá do Flash Score, o Vasco tinha 72% de posse de bola, 7 finalizações a 0. Então, assim, o jogo só dava Vasco. Só que existe um problema que essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. O Vasco, ele vem de alguns jogos onde ele domina, ele é superior e aí toma gol. Então ele fica no quase gol. Gol sofrido. Só que dessa vez, depois de pressionar muito, o que ele foi lá e fez? Pressionou mais ainda. Cara, o Verratti aqui, ele começa os trabalhos negativos. O Verratti recebe essa bola com os pés, que todo mundo aqui sabe que não é a preferência dele.
só que, né, por mais que não seja preferência, ele tem que saber jogar também com os pés. A bola chega e ele perde um gol Aí se ele aqui. mete um carrinho e vem tentar chutar assim, será que não seria gol? E essa aqui nem é a Caralho, você pior não é chance, ele vai perder goleiro, né? outros lances também. Talvez essa aqui seja assim a pior, mas não é a única, tá ligado? O Verratti, ele erra bastante no jogo de hoje. E aqui, cara, eu começo já os comentários. O Verratti tem que sair do time do Vasco? O Verratti tem que virar reserva? Eu acho que o Verratti está atrapalhando o time do Vasco. Eu acho que, no mínimo, passou da hora de ter um reserva pra ele. Tem que ter uma sombra, porque não tem. A gente, quando tem o GB, que é da base, moleque novo. Cara, pra você ter uma ideia, se eu me lembre, o reserva do Verratti era o Ryan, ou não era? O Ryan do ano passado. Não, não era. Tinha aquele Clayton que foi bosta nenhuma, daí depois, cara, a teoria que eu tenho é que o único que tem físico, por isso que fica mais de titular, não tem banco. Ah, mas não tem banco porque tem físico. Não, cara, não é por causa disso, mas olha, sai num, entra o tal, você entra o tal. Sempre sai os mesmos e o Verratti fica. Ou é por ele ter mais os físicos, ou que os outros são muito cansados mesmo, não aguentam o tempo inteiro. Então, ou talvez que o Diniz, que esse recuar, deu tudo errado. Eu acho que, obviamente, jogar pressão de vai lá e resolve no moleque novo demais é queimar o moleque. Fora isso, sendo bem sincero, não sei se tem futebol no GB pra aguentar essa bronca, não sei. Mas por hora, a treta é tão grande que o Vasco nem se quisesse o GB não teria porque ele tá machucado. Então, assim, o Vasco precisa, no mínimo, tá ligado? Na melhor das hipóteses, mesmo se o Verratti parar de errar aqui ali e tal, porque o Verratti, ele é esse cara que ele tem muito crédito, tá ligado? Mas, de qualquer forma, cara, é um jogador velho e tal, o Vasco precisa de um reserva pro Verratti. E aí a gente não vê esse tipo de coisa sendo falado pela diretoria. A gente teve, como eu falei, uma coletiva do Pedrinho, onde... Cara, em partes você até concorda com ele, de fato, o Vasco não tem dinheiro. Mas eu discordo do Pedrinho quando falta crítica, tá ligado? Não, porque a gente errou aqui e ali, ó, acertou no Nuno. Acertou nisso aqui, assim, é Nuno e mais um ou outro, porque de fato o Nuno é uma boa contratação. Resumindo, 5% de acerto com 95% de erro, por exemplo. Eles estão focando nesse 5% de acerto, pensando, ó, tá bom o número. Se for 1% de acerto, eu vou continuar assim. Ó, tá bom, né? A parte... Mas pra cada Nuno tem 3 ou 4 aí que eu não sei pra que tá ganhando salário, tá ligado? Enfim, o caso do Verratti eu acho que não é tão grave a ponto de, cara, esse cara tem que sumir daqui. Não é isso, pelo menos não por enquanto. Se ele fizer mais jogos iguais os de hoje, aí sim é o caso. Mas assim, de qualquer forma, tem que ter um reserva. Tem que ter um reserva. Primeiro jogo que eu vejo que o Verratti, ele realmente joga mal, cara. Não dá pra gente ter um jogador de quase 40 anos que nem sempre tem jogado bem como o nosso titular absoluto, e se não for ele, não é ninguém porque só tem ele. Não dá pra ser assim, ele perde aqui o gol. E aí depois, cara, apesar dos comentários negativos aqui, depois do Vasco desperdiçar várias chances, o que acontece é gol do Vasco, por incrível que pareça. O menino Ryan vai lá e resolve a coisa. E esse gol é interessante porque, olha só, aqui tem o Nuno com o David que bate aqui no corpo e continua. O David jogando muito bem também, tá? O DVD fazendo o mínimo necessário para um jogador decente, que vai dar um passe aqui na frente. O Ryan vê o Verratti se movimentando bem nesse momento, mas puxa a responsabilidade, chuta, faz o gol e sai aqui comemorando, mandando um calma. Cara, o que acontece é o seguinte, o Ryan, primeiro, mais uma vez fazendo gol no Inter em Beira-Rio, no Beira-Rio, porque, pra quem não lembra, lá naquele Brasileirão longínquo de 2023, o Ryan com 16 anos só, ele fez um gol, e aí naquela época, ele quando surgiu... é verdade, eu lembro, não foi ele, não, em 24 foi o David e um zagueiro. Parecia um moleque muito bom, ele fez aquele gol com 16 anos, uma puta parada de jogador promissor, tá ligado? E depois sumiu. Vacilou um monte de vez, e hoje eu me arrependo de ter criticado, mas nem tanto, porque pelo menos ele se ergueu. Se eu não me engano, o Barbieri ainda tava na época, e depois veio o Ramon, e nem Barbieri nem Ramon tocaram mais na parada de usar Ryan, ele sumiu, ele agora volta. Foi uma das últimas do Barbieri, esse pá. Agora ele é completamente titular. Ele assume aqui uma responsabilidade que faltou para o Nuno no segundo tempo. Aqui ele tinha bola, ele tinha o Verratti se posicionando bem,
pedindo ela ali, mas ele puxa a responsabilidade, ele chuta, tá ligado? Porque talvez fosse mais confortável pra ele dar o passe no Verratti, se ele fizer bem, se ele não fizer, reclama lá com o Verratti. Mas aqui, cara, ele toma uma postura admirável, ele mesmo resolve, e ele resolve bem, ele chuta e faz o gol. E no mais, para além dos elogios do Ryan, o David, mais uma vez. O David, cara, eu acho que eu vou manter o que eu falo dele desde que chegou no Vasco, é um jogador profissional ruim. Hoje até que ele fez um jogo bom, mas assim, no geral, não é nenhum craque da bola. Mas pelo menos, ele é visivelmente um jogador profissional. Existe um refino mínimo ali, tá ligado? E eu falo isso porque, cara, tem muito cara no Vasco que você olha e fala, pô, amigo, você virou profissional como? O David, ele, várias vezes ele vai fazer uma cagada aqui e ali, mas você vê que é um jogador que joga bola. Ele sabe que a bola é redonda, que o gramado é verde, Isso. e hora ou outra vai fazer um jogo ali decente. David, que inclusive tá voltando de lesão feia. E aqui eu falo isso porque, apesar de estar voltando de lesão grave, ele volta já jogando bem, dando resultado rápido. Enquanto, por exemplo, o Paulinho Paula sumiu. O Paulinho Paula, eu mesmo, era um dos que eu mais defendia, principalmente em 2023. Ele fez um puta ano, ele foi lá. 23 jogou muito bem. 24 continuou jogando bem. Depois da lesão, pareceu mais nada. Voltou em 25, que é esse ano, no caso, né? Voltou em 25, só que não fez muitas coisas, né, cara? Virou banco no Carille, quase, no Barbieri. Sai pra lá, coisa ruim. No Diniz também não aparece muito, então, cara. Aí machucou, e ao machucar, ele gerou um puta de um problema pro Vasco, porque achar outro cara que entregasse, que pudesse entregar aquilo que ele, Paulinho, tava entregando seria muito difícil, o Vasco não conseguiu. Enfim, o Paulinho agora voltou, e cara, reserva do reserva, né? Paulinho virou um cara completamente descartável. Uma pena, porque era um jogador muito interessante, e o David não. O David volta de lesão, volta jogando bem. Enfim, por enquanto tava tudo bem. Mas isso aqui é Vasco, e aí. Isso aqui é Vasco no século XXI. Não costuma terminar bem, não, tá ligado? Ai, ai, gente. Depois o que a gente vai ter, Léo Jardim fazendo uma senhora defesa. E aqui começa o Vasco. Cara, é uma postura meio de time medroso, tá ligado? Que é o seguinte. Segunda vez. Primeira vez. Terceira vez do Vasco, segunda vez com o Diniz. Abre 1-0. Não recua, cara. 1-0 não é dizer que você tá com o jogo garantido. Vou recuar porque, tá vendo, aí passa a ganhar. Beleza, mas água mole, pedra dura. Quanto bate até que fura. Pô, velho, não tem como pensar que, vai defesa segurar todo o tempo. Uma hora, infelizmente, vai sair o gol. Só não recua. Espera meter uns 4 ou 5 gols e recua, pronto. Não confia na defesa do Vasco, velho. Com um gol ainda de vantagem, o cara quer recuar. Naquela partida contra o Grêmio foi a mesma coisa. Comecemos ganhando, estamos ganhando tudo e tal, recua, perdimos. O cara faz um gol e pensa que, não, recua o time todo, vamos segurar. Joga. Segura nada, velho. O que o Léo Jardim, opa, sair aqui arrumar. O que o Léo Jardim jogou aqui agora, não tem mais nada, né, pô? Muito bem, até o momento que faz gol. Porque a partir do momento que faz 1-0, ao invés de continuar tentando o segundo, ele começa tipo assim, tá, agora a bola é contigo aí, joga aí. Eu vou defender aqui e seja o que Deus quiser. O Vasco começa a dar brecha pro Internacional, que finaliza muito bem, e aqui o Léo Jardim opera um milagre. Léo Jardim que renovou, graças. Só foi começar a se despertar com o jogo quando o Vasco quis entregar. Todo respeito. Quando o Vasco saiu com a bola no 0-0, foi só Vasco. Foi o Vasco fazer um gol. Voltou a pensar, não, vão recuar, tudo e tal, de boa, veio do segundo tempo, tudo e tal. Depois disso só foi Inter, né, cara? Que não, o Vasco não mais nada, conseguiu ter um gol com o Verratti, mas também pedido. Mas de resto, né, cara? Quis recuar, se ferrou e no final nós estamos aqui reclamando dos mesmos motivos de sempre. Já falo aqui, continuo falando, peraí. Pegar outro travesseiro. Travesseiro pras costas, agora dói ficar aqui na parede, velho. Ô, diacho. Agora acho que vai, peraí. Opa! Assim mesmo, a gente vai arrumando e bora, continua. Tá mais confortável. Graças a Deus que renovou, mas que a gente não terá ele pro próximo jogo, porque ele tá suspenso, a gente já chega lá antes, final do primeiro tempo. Próximo jogo, sem Paulo Henrique, Piton e Loja G. Cara, eu vou falar o seguinte, não tem outro lateral direito.
O Vitor Luiz é bom, mas nessas coisas. Mano, eu falei pro meu pai. Quando o Paulo Henrique ficou suspenso. Próximo jogo, seus 3 do Brasileirão, que é contra o Mirassol, ele vai pensar que é o time mais de boa. Ele vai meter 3 zagueiros. Me cobrem! Mas ele vai meter 3 zagueiros. Se eu vou gostar ou não, daí ainda não queria opinião sobre isso, mas ele vai meter 3 zagueiros. Isso é o meu medo. Mas por agora, vou deixar pra lá, vou continuar. Cara, intervalo, a gente teve o seguinte, anotei aqui os números, foi 56% de posse de bola pro Vasco, então você vê que depois do gol, lembra que era 70 e alguma coisa? Agora já terminou o primeiro tempo com 50, então a partir do momento que o Vasco faz gol, o Vasco para. E tem o Paulo Henrique, né, pro próximo jogo, que é o cara que se antes era o Piton, aquele cara que organizava, jogava e cruzava, agora tá muito mais o Paulo Henrique, vou contar desde o ano retrasado, também era a reserva dos dois. Só que nesse jogo aparece muito mais o Paulo Henrique, querendo ir pra cima, de total, correndo que nem louco. E no final, Cara, intervalo, a gente teve o seguinte, anotei aqui os números, foi 56% de posse de bola pro Vasco, então você vê que depois do gol, lembra que era 70 e alguma coisa? Agora já terminou o primeiro tempo com 50, então a partir do momento que o Vasco faz gol, o Vasco para de jogar tão bem, tá ligado? O Vasco desanda depois do gol. E principalmente no segundo tempo a coisa vai desandar mais ainda, mas já no primeiro, depois do gol do Vasco, a coisa já não é tão legal. Finalizações, cara, 14-8 pro Vasco. Então ainda é muito daquele começo do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, que é muito boa. O Vasco finaliza, o Vasco chega, o Verratti perde e tal. O Vasco consegue pelo menos tentar, faz o gol. Então, assim, cara, é um primeiro tempo bom. Com esse asterisco aí, com esse porém de depois que fez o gol, não foi tão bom assim, não. Agora, pro segundo, a coisa vai desandar. Já começa com, se eu não me engano aqui, o Wesley, ele dá de cabeça, de costas, e ele vence o Léo Jardim, mas sem lá o Maurício Lemos, que hoje jogou titular, inclusive, né? Nem lembrei de comentar, mas o Maurício Lemos aqui salvando o que já seria o gol de empate. O Vasco volta bem mal pro segundo tempo, bem mal. Aqui já seria o gol, o Maurício Lemos ele vai lá e evita, e aí depois, cara, o que a gente vai ter é o segundo gol do Vasco. Lembra que eu falei bastante que o Ryan, ele teve uma confiança, ele puxou a responsabilidade? E lembra que eu falei que isso faltou no segundo tempo para o Nuno? O Nuno aqui, ele dá um passo pro Verratti, o Verratti faz o gol é anulado, e aqui a gente tem o momento do lance. Cara, o Nuno podia ir. Cara, podia dar mais uns 2, 3 passos na frente, finalizar. Se duvidar, e pá! Teria feito. Ou até se o goleiro sadia, também tem uma cobertura. Ah, mas pode errar. Pô, arrisca, né, velho? Essa bola. Tava tudo perfeito, ele podia ir. Querendo ou não, dá pra ver daqui já, cara, que o Verratti tava um pouquinho mais pra frente. Ele talvez devesse, mas não foi. Agora, não é só o Nuno aqui, não. O Nuno, talvez sem tanta confiança, ele vê o camisa 9, que no nosso caso é 99, ele vê o centroavante do time dele pedindo bola sozinho. Num daqueles passes que quem joga FIFA, tá ligado? Quem joga videogame, porque funciona da mesma forma no PES. Você aperta triângulo aqui e o gol tá vazio do outro lado, é só fazer, tá ligado? O que acontece? O Nuno poderia ter puxado essa responsabilidade? Talvez devesse, talvez deveria, tá ligado? Agora, o Verratti não pode pedir essa bola estando impedido, não. De novo, o Verratti, tá ligado? É claro que a gente tem cobrado o Nuno, porque, pô, isso aqui não é videogame, ele tomou a decisão, ninguém apertou o controle, ele foi obrigado, tá ligado? Ele tomou a decisão de dar o passe, mas o Verratti tá aqui com a mão levantada pedindo essa bola. O Verratti, ele estragou a jogada também. E assim, faltou um pouco de cacuete de camisa 9 pro Verratti, falei tudo errado, pro Verratti. E aí é complicado. E aí você vê que ele perdeu gols, ele pediu bola na hora que não era pra pedir, mas o atacante vai pedir mesmo, aquele cagou também. Tá ligado? Essa responsabilidade, eu não sei se você concorda, talvez eu tô falando uma besteira aqui. Mas enfim, pra mim, na minha opinião, eu acho que a responsabilidade não é só do português, não. Apesar de ser dele também. Enfim, o Verratti faz a segunda cagada aqui. O Vasco, nesse momento, 26 minutos do segundo tempo, o cenário era péssimo. Péssimo no sentido de que, lembra que eu falei aqui que, pô, no primeiro tempo a gente teve um monte de... Já tava tomando um monte de pressão. Sai um lance, vai sair um gol, fica impedido. Sai o gol, mas é impedido. Finalização que nesse momento aqui, no segundo, quem finalizava era o Inter. E aqui era o momento de matar o jogo, fora de casa vencer. Os caras fazem um gol, mas um gol que não é válido.
tem culpa do Nuno, mas tem também bastante culpa do Verratti, pelo menos pra mim. E aí depois, cara, acontece, o Léo Jardim é expulso, ele toma o segundo cartão amarelo por cera. Goleiro expulso por cera. Assim, o que a gente comenta? É tão raro que é muito difícil, tá ligado? É a primeira vez na história que um goleiro é expulso por cera no Brasil? Não, não é, tá ligado? Se eu não me engano, ano passado que teve um goleiro do Criciúma, se eu não estiver enganado, que teve uma expulsão também. Agora, claro, gente, é muito raro. Assim, é o tipo de coisa que eu só não falo que só acontece com o Vasco, porque como eu falei, aconteceu, por exemplo, com o Criciúma, mas é muito raro. Posso te falar a verdade? Cara, eu amaria, eu gostaria muito, eu assinaria embaixo, se a gente mudasse o critério no Brasileirão e, cara, agora não vai ter mais cera. Sabe aquela coisa que sempre depois de uma grande defesa vem uma grande dor, uma grande queda? Você pode ver, cara, o time tá ganhando, o goleiro faz uma grande defesa, ele vai cair, vai fazer cera e ele vai segurar ali 2 minutinhos. Cara, eu toparia muito acabar com isso. Não, agora toda vez começou a fazer cera, amarelo. Eu toparia muito. Agora, essa não é a realidade. A gente sabe que normalmente goleiro, quando já. O goleiro do Inter, aquela hora, quando os caras estavam empatando, também voltando a fazer cera, o juiz deu amarelo, deu. Já tomou o primeiro amarelo, ele se sente ainda mais livre pra fazer ainda mais cera, porque o segundo nunca vem. E aí, cara, hoje veio. E aí é foda porque, tipo assim, primeiro que a gente nem sabe se foi realmente cera, talvez o Léo Jardim estivesse sentindo dor ali, mas aqui, sendo muito sincero, 40 do segundo tempo, o time tomando um vareio, provavelmente era cera assim. Então, assim, pô, eu toparia se todo lance desse aqui resultasse em cartão, mas não resulta. E aí é aquilo, mais uma vez, CBF, arbitragem, não tem critério. O critério ora funciona, ora não, e aí a gente enfim, o Léo Jardim é expulso, o Fusato entra, e aí o que acontece? Gol dos caras. O Fusato, até que aparecendo aqui, ó. O Fusato completamente frio, não jogava desde janeiro, até porque o Léo Jardim nunca permite que ninguém jogue, graças a Deus, porque ele é muito bom. E aí, cara, o Verratti de novo, mais uma vez, olha só. Nossa, bola lá em cima, goleiro gelado, o Verratti aqui, ele vai lá e domina a bola para o cara do Internacional fazer o gol e termina aqui uma partida horrorosa do Verratti, uma partida muito polêmica do Léo Jardim, que, como eu falei, se todo jogo fosse assim, eu até gostaria, mas como não é, me incomoda bastante. O Vasco pontua, mas olhando o contexto, dava para ter pontuado mais. Gente, provavelmente será mais um ano onde, na melhor das hipóteses, a gente será, na melhor, um time medíocre. Porque, infelizmente, isso tem virado o Vasco nos últimos anos. Os nossos anos bons são anos igual ao ano passado. Medíocre. Time médio. 10º colocado. Tá ligado? Não tem nada mais médio do que isso. 10º colocado Brasileirão de 20 times. Enfim, vamos ver o que acontece. A coletiva do Pedrinho. Claro, o Vasco é um time que não tem muita grana. Pô, o Pedrinho teve 60 milhões em, se eu não me engano, 3 janelas. Isso pro futebol de hoje é pouquíssimo. Mas também ele age como se não tivesse erro nenhum. Como se tudo tivesse perfeito. Eu discordo, e aqui é polêmico, tá? Eu discordo de quem acha que o Pedrinho é o pior presidente da história do Vasco. Pior não deve ser, não. A gente já teve muita coisa ruim lá. Pior eu acho que não é. Agora, essa falta de autocrítica dele me incomoda também. Isso fora a situação do Crave, que pra quem não sabe, é o torcedor que foi ameaçado dentro do estádio, uma loucura do caramba. Se eu começar aqui, eu não acabo hoje. Eu já falei disso. Enfim. Mais um dia tenebroso. E agora com o Verratti sendo pauta também. Vamos ver o que vem aí pela frente. Com o Verratti virando pauta, tem como piorar? Eu tô com medo, cara. Até medo, talvez tenha como piorar ainda. Mas galera, por enquanto é isso. Valeu, falei e fui!